Faltando 1 minuto para as 9 horas. Carlinhos Pessoa está aqui o nosso convidado por você, por todos nós aqui. Por você não, então? Claro, claro. João Cury Neto. É que a gente tem uma regra aqui, quando convida, a gente sempre passa a abertura para a pessoa que colocou, para o apresentador que convidou. No caso, foi o Carlinhos pode falar, pegar o bom dia do João Cury Neto. Vamos lá. A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui, nos estúdios da Muni FM, o ex-prefeito de Botucatu, João Cury Neto, hoje presidente da Coab, lá em São Paulo. Mas o nosso assunto é a sucessão municipal, né? O João que tem sido uma pessoa bastante atuante nesse processo aqui de construção das futuras candidaturas a prefeito na cidade. E vamos bater um papo, saber qual é a situação do MDB. João Cury, que é o principal líder do partido hoje aqui em Botucatu. Nesse final de semana que passou, parece que houve uma reunião lá para poder discutir a construção da chapa de candidatos a vereador que o partido terá. Aliás, nomes interessantes que ingressaram recentemente no MDB. E o João vai poder falar um pouquinho para nós aí, até porque também existe um entendimento, né, de que o grupo que hoje atua na prefeitura de Botucatu, que é liderado pelo prefeito Mário Pardini, se aproximou desse grupo do ex-prefeito João Cury, e há um entendimento, né, do grupo do Pardini lançar, através do PSD, o nome do candidato a vereador, e o MDB lançar o nome do candidato a vice-prefeito. Né? Então, saber como é que está essa conversa toda, tem muita expectativa aí por parte da cidade, para ver se esse nome será anunciado em breve. Tem muita coisa para a gente discutir com esse prefeito João Cury. Só não veio aqui no sábado porque estava na figura de pai. Né? Que é um privilégio, né, acima de tudo, né, João? Bom dia, João, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Carlinhos, bom dia, Cristiano, bom dia, Vanderlei, ao Cezinha. Um bom dia muito especial também a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem também pela internet. Um prazer, Carlinhos, estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? Você me fez o convite. Eu deveria ter vindo aqui no sábado, mas o Vitor, a Raquel estava viajando com a Manuela, foi para Campinas, minha sogra mora em Campinas, e o Vitor tinha um jogo lá na Ferroviária do campeonato que ele estava disputando, e eu fui lá acompanhá-lo, era para começar mais cedo, acabou atrasando. Sim. E eu te liguei e pedi desculpa, porque eu não consegui cumprir com o compromisso aqui com você, porque estava lá cumprindo com o compromisso com o Vitor, lá com meu filho, assistindo ele jogar bola. E diz lá. Que o Vitão é bom de bola, né? Jogou bem, fez um hat-trick lá, fez 3 lá, viu, Vandeco? Se der tudo errado, nós vamos ter que apostar nele. Não, acho que é legal, dá para pedir até música no Fantástico. Mas assim, o time dele também é um time bacana, muito bom, bem conduzido pelo Nenê Guanchuma. Opa! O Nenê, que é o técnico dele lá, um grande botucatuense, uma figura humana que teve um sucesso grande também no futebol. Então fui acompanhar lá, por isso que eu não pude vir, mas aí falei para você que eu estava à disposição, você falou de segunda-feira, então estou aqui para poder responder, dar um pouquinho do panorama, daquilo que nós estamos vivendo, né? Porque a gente também nunca sabe o todo, né, Carlinhos? A gente sabe uma parte do todo, né? E dessa parte do todo, de tudo que está acontecendo nesse período de pré-campanha de sucessão do prefeito Pardini, o MDB tem tido um papel que eu acho que deve ser o papel do MDB nessa campanha, que é ser um algodão entre os cristais. Você entendeu? Esse eu acho que é o nosso papel fundamental. Eu vejo os ânimos às vezes muito acirrados, eu vejo uma certa tensão no ar, e acho que o meu papel hoje, o papel do MDB, o papel do André Pérez, que é o nosso presidente, nós estamos absolutamente convencidos que a gente tem que ajudar a apagar, a baixar um pouco a fervura, não botar mais lenha na fogueira, entendeu? Então eu tenho trabalhado muito nesse sentido, pessoalmente, inclusive, venho para Botucatu durante a semana também, venho para Botucatu no final de semana e durante a semana tenho trabalhado para que a gente possa buscar um entendimento entre as forças políticas da cidade, principalmente aquelas que atuam no mesmo campo político, né, onde a gente tem mais condição, mais facilidade para dialogar. Então, esse eu acho que tem sido o grande desafio e eu tenho me colocado à disposição para fazer essa interlocução com as forças que estão aí colocadas. Eu não sou candidato, e quero ver se a gente consegue, através do diálogo, de um entendimento, fazer com que todo mundo caminhe junto, né? Todos aqueles que trabalham e atuam nesse campo, todos aqueles que de alguma forma têm uma história
tanto conosco como agora na gestão do Pardini, possa estar todo mundo junto. Eu fico muito triste de ver a divisão que a gente vê em Botucatu se intensificando, né? E muitas vezes a divergência está saindo do campo político, que é o que me preocupa. O que me preocupa não é você divergir no campo político, isso é do jogo, né? É quando a divergência começa a virar uma divergência do ponto de vista pessoal, né? Porque depois é mais difícil de você juntar, né? A divergência no campo político, quando você tem uma opinião, você tem uma ideia e o outro tem outra, superada aquela discussão, há espaço de novo para caminhar junto. Agora, quando a divergência passa para o campo pessoal, fica muito mais difícil um reencontro dessas forças em momentos importantes. Não tenha dúvida. João, para que o ouvinte saiba, quem é o time que você está formando, o MDB está formando aqui em Botucatu? Você falou do André Pérez, que hoje é o presidente do Diretório Municipal. Grande abraço ao secretário, sempre secretário André Pérez, nosso vice-prefeito aí, né? E qual que é o time que vocês estão formando para poder disputar essa eleição e para fortalecer as ações do partido aqui na cidade? Carlinhos, o MDB, primeiro, fazer uma lembrança aqui do Espanhol, do Fernando Espanhol. Sabe por quê? Porque eu vim para o MDB recentemente, eu vim a convite do prefeito de São Paulo para ser candidato a deputado federal, estava sem partido, fui expulso pelo Dória e pelo Pedro Tobias, lá do PSDB, quando discordei dos rumos do PSDB e da candidatura do João Dória a governador de São Paulo, acho que você lembra disso. Aí naquele momento fui expulso, também para mim não teve, assim, prefiro perder a vergonha do que perder a eleição. Prefiro perder a eleição do que perder a vergonha, né? E nunca, com o João Dória não tinha a menor chance de andar, de caminhar junto. Primeiro porque eu acho que, assim, a política ela não é uma ciência exata. Portanto, ela tem os seus princípios para que você possa conviver no ambiente político. E eu sou de uma linhagem política que aprendi com meu pai que na política você não é obrigado a dar palavra para ninguém. Mas depois que você der a palavra, você é obrigado a cumprir. E eu tenho isso como um dos princípios que regem a minha trajetória política. Assim, as pessoas podem falar o que quiser do João, mas é difícil você ver no mundo da política alguém que diz que o João não é um cumpridor de palavra, de compromisso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. A palavra é para o político a matéria-prima, né, da sua atuação. A matéria-prima do político é a sua palavra. Ou seja, aquele que usa a sua palavra de forma, de qualquer jeito, ele banaliza a sua própria trajetória e ele prejudica a política, ele presta um desserviço à política. Então, eu acho que você tem que pensar 10 mil vezes antes de dar palavra para alguém. Porque se você for um político, na minha opinião, tá, correto, se você deu a palavra, você tem que cumprir. E o João Dória, em 2016, quando ele saiu candidato a prefeito, não sei se você se lembra, ele foi para uma entrevista na televisão, perguntaram para ele se ele ia cumprir o mandato inteiro como prefeito. E ele falou, além de dizer que ia, ele atacou um companheiro de partido que era o Serra. Ele falou, não vou fazer que nem o Serra, que ficou 2 anos na prefeitura e saiu candidato a governador. Então ele disse o seguinte, eu vou ficar os 4 anos. E um dos grandes coordenadores da sua campanha a prefeito, a pedido do Geraldo Alckmin, foi o Márcio França, que ajudou a coordenar a campanha do João Dória a prefeito. Por quê? Porque tinha um compromisso de ser o candidato a governador e o Dória ficar até o final do mandato. E aí, no meio do caminho, ele deu um cavalo de pau e falou, sou candidato a governador. Eu discordei, eu era vice-presidente estadual do partido, né? Então, eu fui chamado a essa discussão também, participei dessa discussão e fui uma voz contrária. Eu falei, não, ele deu a palavra, ele tem que cumprir. Porque quando um político desse tamanho dá a palavra e não cumpre, não é só ruim para ele, é ruim para a classe política como um todo. Porque o povo olha, Vanderlei fala, tá vendo? É tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Eles são assim, eles falam uma coisa, depois eles mudam, aí eles mudam com o soprar do vento. Então eu acho que esse é um grande problema que a gente atravessa. Então eu fiquei sem partido, porque não concordei, vim para o MDB, e no MDB saí candidato e tenho hoje, como a militância no MDB, vim para a gente montar aqui ou reestruturar o MDB. E para minha grata surpresa, o MDB não tem dívida, o MDB está com as contas tudo em ordem, o que não é comum num partido que não tem uma atuação na cidade tão forte como era o caso do MDB. Há muitos anos. Há muitos anos. E o Espanhol, portanto, teve assim, porque você ser dirigente partidário, às vezes significa você pôr dinheiro do bolso para pagar contador, para prestar contas, para não sei o quê. Então, o Espanhol teve um papel importante. Quando a gente chegou aqui, eu fui ver o MDB estava em ordem, né? Então, o Espanhol é uma figura importante, o André Pérez é uma figura importante,
Nós temos o presidente da Câmara, o chefe do Poder Legislativo, o Cula, né, que é do MDB, amigo de longa data, trabalhamos junto na prefeitura. Né, tem o Marcelo Sleiman, né, que é um grande quadro da política, tem o Caco Colense, nós temos o Paulinho do AP, nós temos a Érica Cardoso, nós temos o Japa, que representa, né, esse grupo que está à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, que tem cerca de 10 mil associados ali, filiados aos sindicatos metalúrgicos. Nós temos o Trigo, vereador de 5 mandatos, né, aqui em Botucatu, um mandato lá em Torrinha, na sua cidade natal, que é uma figura, um expoente da política botucatuense, que veio conosco, até a gente se encontrou na sexta-feira, foi muito emocionante para mim, porque eu e o Trigo, nós caminhamos em campos opostos quando eu fui prefeito. Campos opostos, o Trigo não era da base do governo e a gente sempre teve uma relação muito republicana, né? O Trigo sempre defendeu muito as pessoas com deficiência e a gente fez muita coisa junto com a ajuda do Trigo. Essas praças que nós reformamos e que tem o piso podotátil, que é esse piso para a pessoa com deficiência visual, quem nos ajudou a pensar esse desenho, esse modelo de acessibilidade foi o Trigo na época. O próprio calçadão da aumento da calçada. Isso, né? O Trigo ajudou diretamente e ele lembrou disso. Ele falou: João, eu não era da sua base, você me tratava com respeito, que eu mesmo ficava sem jeito, porque... E ele falou assim, tinha inaugurações que eu ia, de alguma coisa que tinha a ver com acessibilidade, que o João citava meu nome e eu não era da base, né? E eu agradeci o Trigo, ele lembrou disso na sexta-feira. Então o Trigo está conosco, né? Está conosco a Érica, como eu falei, a Érica Cardoso, que é uma mulher de fibra, uma mulher lutadora, que é um grande quadro que o MDB tem aqui em Botucatu. Tem lá o Cardoso, que faz um trabalho fantástico aqui no campo, aqui do Lava Pés, com meninos da periferia, através do esporte. Nós temos a Regina Talamonte, que é esposa do Dr. Talamonte. Nós temos o Dáurio, que é um funcionário da prefeitura, né, da saúde, motorista de ambulância, líder no segmento evangélico. Nós temos vários candidatos ali. O Pedroso, que é um amigo também pessoal, está lá no MDB, o próprio Bill, né? Então, assim, eu não trouxe a lista aqui, eu estou cometendo até injustiça, porque eu não estou lembrando de todo mundo, né? Mas, assim, nós temos excelentes quadros lá. A Irene Cardoso, que fazia política com meu pai, né? Ou seja, uma liderança no 24 de maio, aquela duplicação da Gastão da Alfarra que nós fizemos, né, quando eu fui prefeito, aquele trecho ali, né? Aquilo foi uma luta que a Irene foi comigo para São Paulo, não sei se você lembra, você estava junto, nós fizemos uma reunião com o Duarte Nogueira na Secretaria de Transportes e era um pleito da Irene aquela duplicação. A Irene pessoalmente me mandava foto de mães com carrinho de bebê atravessando aquela rodovia quando era pista simples, porque as mães que ficavam ali no Santa Cecília tinham que atravessar a pista, correr risco de vida para levar as crianças na escola. E a Irene me mandava trânsito, aquele inferno que era antes da duplicação daquela rotatória que nós pusemos ali. Então, assim, são pessoas que têm uma história na política, né? Uma história na política. E essas pessoas hoje estão com o mesmo sentimento que eu, que o MDB tem um papel importante e o nosso principal papel, eu acho que do jeito que está colocada a situação política hoje em Botucatu, é de todos nós trabalharmos pela unidade. Né? Ou seja, nem que a gente abra mão de alguma prerrogativa que nós temos, que nos foi oferecida, por exemplo, como a indicação do candidato a vice-prefeito, né, da chapa do prefeito Pardini, né, do candidato do prefeito Pardini, nem que a gente tenha até que pensar nisso, né, se a gente servir para ser um instrumento de pacificação, de união dessas forças políticas, eu estou absolutamente convencido que esse talvez seja o papel histórico que o MDB já passa a ter aqui em Botucatu, né? De ser aquele partido que teve que muitas vezes deixar os seus interesses primeiros de lado para que o interesse público, o interesse do grupo, a unidade, a pacificação, né, seja colocado em primeiro lugar para o bem da cidade. Então, acho que esse é o nosso papel. Eu tenho conversado bastante com esses companheiros. A reunião de sexta-feira não foi uma reunião fácil, foi uma reunião tensa, né, difícil, e que no final depois eu fui tentando compreender um pouco o sentimento de cada um e que no final eu vi que apesar das dificuldades, e é natural, é legítimo que as pessoas tenham aspirações, desejos,
né? Então você tem que trabalhar com isso, você tem que trabalhar reconhecendo que o desejo de uma pessoa de ser candidato a prefeito, de ser candidato a vice, de ser candidato a vereador é legítimo. E é neste período que esse desejo se apresenta mais fortemente, né? Então você não pode desconsiderar isso. Eu me lembro, Carlinhos, eu nunca esqueço, a primeira vez que foi levantado o meu nome, lá em 2008, para ser candidato a prefeito, muita gente desdenhou, muita gente criticou, muita gente falou, imagina, isso é um filhinho de papai, você entendeu? Só porque o pai foi prefeito, acha que pode ser prefeito. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que é o seguinte, quem tem desejo tem que ser compreendido como uma aspiração legítima. Agora, o que você não pode é colocar o seu desejo pessoal, a sua vontade pessoal, acima da vontade de um grupo e principalmente acima do interesse público, do interesse da cidade, porque aí a gente apequena a política. Ô João, eu observando a sua fala aí, a gente percebe exatamente isso, né, que deve estar acontecendo. Alguém está colocando sempre o desejo pessoal acima das questões que envolvem a cidade de Botucatu, principalmente essa eleição para prefeito. Ela é muito interessante porque ela também passa por uma eleição lá em 2026. Eu sempre costumo dizer assim, olha, nós precisamos olhar para frente. Nós temos uma eleição agora, nós temos que olhar lá na frente. E eu tenho dito aqui inúmeras vezes que acho que umas coisas que não deveria acontecer é um racha entre João Cury e Pardini, porque eu acho que vocês dois são detentores de um capital político que pode ser muito bem aproveitado em prol da cidade para 2026. Né? Um candidato a deputado federal, outro estadual e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe esse imbróglio, essa situação de divergência deste ou daquele nome. Né? E também confesso que me causou até estranheza o fato do Rodrigo Taboada ter ido para o MDB. E o João, Carlinhos e Cristiano ficam numa situação assim, porque o João ficou de indicar quem seria o vice na chapa. Mas, pelo que eu estou vendo, o João ele já está até abrindo mão disso em nome de uma unidade. Né? Eu acho que isso é muito interessante da sua parte, é uma demonstração de grandeza, porque não é porque você tinha essa prerrogativa que você não vai abrir mão dela, em nome da cidade de Botucatu. Agora eu te pergunto, você acha que estamos perto de achar esse candidato a vice, né, que possa realmente unir, que possa ter uma convergência para poder realmente caminhar aí, Fábio Leite, essa outra pessoa? Como é que você, particularmente, você acabou de falar que a reunião foi tensa na sexta-feira, né? E você, João, tem uma incumbência, uma responsabilidade muito grande nessa questão enquanto líder, né? Como é que você está vendo? Vai ser possível realmente a gente achar esse nome de convergência? Vanderlei, eu acho que sim. Eu acho que se a gente pensar na cidade, se a gente pensar naquilo que interessa para o povo em primeiro lugar, eu acho que isso é um exercício que quem está se colocando hoje como pré-candidato deveria, nesse momento, fazer. Não para abrir mão do seu desejo, mas para, de repente, falar o seguinte, poxa, se não está dando para ser por aqui, que seja por aqui, eu quero contribuir, porque você tem várias formas de contribuir, não necessariamente sendo candidato a prefeito, ou sendo candidato a vice, né, ou sendo candidato a vereador. Quer dizer, a gente precisa... Eu estou andando na cidade, Vanderlei, e tenho sido muito chamado para algumas conversas. Assim, as pessoas esperam uma união. Por exemplo, é muito difícil para as pessoas entenderem a candidatura do Queco Spadaro, do André Spadaro, num campo oposto à candidatura do Pardini. As pessoas não conseguem entender isso muito claramente. Por quê? Porque o Spadaro foi o candidato a deputado estadual do Pardini há cerca de menos de 2 anos atrás. Né? E então as pessoas falam, poxa vida, mas não estou entendendo, por que ele foi o candidato lá, agora não é mais? Né? Porque a política ela leva para outros caminhos mesmo. Né? E aí nós temos que fazer força para que as pessoas que estavam juntas não se separem. E eu acho que assim, a gente não vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Talvez agora seja o momento da gente fazer diferente.
fazer diferente, na minha opinião, e na opinião do MDB, e dessas figuras que eu citei aqui do MDB, de repente é a gente fazer o inusitado. Ah, mas o MDB tem a prerrogativa de indicar o vice, porque nos foi oferecido a vice para indicar. E não foi oferecido ao João, foi oferecido ao MDB. É importante que se diga isso. Eu não sou o dono do partido, falei de um monte de quadro aqui, né, do MDB. Aí a gente tem que fazer, talvez, aquilo que ninguém pensou em fazer. Por exemplo? Que ninguém pensou em fazer. Por exemplo, de repente a gente abrir mão e oferecer essa vice para o doutor André Spadaro. Não sei se ele aceita, se não aceita. Eu fiz uma primeira conversa, lancei a ideia, você entendeu? Também sei da dificuldade, porque é natural que o doutor André Spadaro, pela sua trajetória política, pela forma como chegou até aqui, com 34 mil votos para deputado em Botucatu, pela história que teve na época da pandemia, né, a sua participação foi uma participação importante, é natural que ele fala, poxa, por que eu vou abrir mão? Né, de repente, o Fábio Leite, que é o candidato do Pardini, pode abrir mão para mim, né, e a gente inverter, ele vai como candidato a prefeito, o Fábio Leite como candidato a vice, ou ele falar, não, eu não quero ser vice, quero ser candidato a prefeito, se não tiver uma... Tudo isso é legítimo. Eu não posso vir aqui dizer que a candidatura do doutor André Spadaro é uma loucura, um devaneio, nada disso, ela é legítima. Ele foi à urna em 2022, foi bem votado e agora ele e um grupo de pessoas, porque também é verdade, Vanderlei, que depois de um momento você não é mais dono da sua candidatura, você já compartilhou a sua candidatura com tanta gente veio para esse processo que para você dar um passo diferente daquilo que você estava dando, não é tão simples. Então eu reconheço. Mas, por exemplo, hoje eu, João, o MDB e eu, pessoalmente, acho que nós temos que trabalhar para unir esse grupo com o doutor André Spadaro. Entendeu? E eu disse isso ao Fábio Leite e disse isso ao Pardini. Aí todo mundo, num primeiro momento, fala, mas isso é muito estranho, não dá certo. Eu falei, claro que dá. Se a gente se despir de vaidade, né, daquilo que está colocado, por que não? Por que não? Por que de repente não trazer um elemento novo para a discussão, que é uma composição com o doutor André Spadaro? Né? Quem podia imaginar o Alckmin vice do Lula? Exato. E olha, que eu acho que nem o André Spadaro está tão longe do Fábio Leite como estava o Alckmin do Lula. Você entendeu? Porque assim, até outro dia eles trabalhavam juntos. E até onde eu sei, dito pelos dois, os dois têm uma boa relação. Os dois têm uma boa relação. Então não seria um absurdo, você entendeu? Porque a boa relação dos dois já é um ponto de partida para o entendimento. Pior se não tivesse, né? Então, assim, e eu coloquei isso a semana passada. Eu falei, olha, posso dar uma sugestão? O MDB abre mão, consultei os companheiros do MDB e falei, olha, o MDB abre mão da vice para a gente fazer uma composição com o doutor André Spadaro. Com o doutor André Spadaro. Porque isso eu acho que quem está nos ouvindo deve estar falando o seguinte, puxa, tomara que dê certo. É o meu sentimento. Pode ser que tem gente que queira ver o circo pegar fogo. Mas as pessoas que eu converso acham isso que seria o melhor dos mundos. Você entendeu? Puxa, isso seria ótimo se a gente evitasse essa disputa que me parece quase uma disputa fratricida. Irmão matando irmão. Porque até outro dia estava todo mundo junto. Estava todo mundo junto. Você sabe que eu fui para o Líbano em 2002 com meu pai, com as minhas irmãs, num casamento de um primo lá no Líbano. E eles estavam me contando sobre a guerra do Líbano, que começou lá nos anos 70. E que essa guerra durou tanto tempo, e assim, ou você era a favor ou você era contra um determinado campo político no Líbano, que tinha irmão de um lado e irmão do outro, e que tinha irmão se matando, irmão matando irmão, porque já não sabiam mais porque estavam lutando. Depois de tanto tempo, eles já não sabiam mais porque estavam lutando, e já não se falavam mais, já estavam em campos de guerra diferentes e tal. Então, assim, não faz sentido. Se a gente parar para pensar, no dia a dia da política faz todo sentido. Olha, fulano tomou o caminho dele, quer fazer um voo solo, é problema dele. Mas quando a gente abstrai um pouco isso, a gente olha por cima, e às vezes a gente tem que sair desse dia a dia para olhar por cima, e por cima você olha e você fala, puxa, de fato não faz sentido, né, essa disputa, não faz sentido essa cisão, essa divisão. Só que ninguém dá o primeiro passo para reunificar, ninguém dá, porque as pessoas acham que não há espaço para isso, e por achar que não há espaço, ninguém tenta, né? E pode ser que eu esteja sendo aqui um poeta, né? Um utópico, né? De dizer o seguinte, não, acho que tem que juntar os dois,
né? O Fábio Spadaro, e as pessoas vão falar, esquece, João, isso já foi, não tem jeito, mas eu vou tentar. Eu falei isso semana passada, eu vou tentar. Nem que seja para eu poder falar, puxa, fizemos de tudo e não deu certo, mas tentamos. O pior é se ninguém tentar, né? E aí conversei com o Fábio, conversei com o Pardini, conversei agora recentemente com o Dr. André Spadaro e abrimos um diálogo. Pode ser que dê certo? Pode ser que não dê certo? Pode, mas pelo menos o meu papel, e eu acho que o papel do MDB, de tentar essa pacificação, essa unidade, né, essa união em torno da cidade, eu acho que esse é o nosso papel fundamental hoje, o papel da gente unir as forças políticas que têm uma proximidade do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de visão de cidade, porque a gente não está tão longe, esses grupos, por exemplo, o Dr. André, o Fábio, né, o Pardini, o MDB, a gente se aproxima em muitas coisas, a gente converge em muitas coisas, também divergimos, mas nesse momento não é o momento da gente colocar os pontos divergentes em primeiro lugar. Nesse momento, eu acho que o mais importante é a gente colocar em primeiro lugar aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, né? Quando você pensa em casar com alguém, você não deixa de conhecer os defeitos do outro. Você sabe que o outro, talvez em alguns pontos, não é o que você gostaria, mas você faz o que no momento do casamento? Você deixa isso do lado para valorizar, para enaltecer os pontos que você gosta do outro, os pontos que o fez caminhar com o outro. Então, nesse momento, não é que não há divergências, mas há muito mais convergências do que a gente imagina. Então, vamos valorizar aquilo que nos aproxima. Vamos valorizar aquilo que converge, né? E não ficar dizendo, porque eu penso azul, o outro pensa amarelo. Mas de repente todo mundo está a favor do roxo, né? Então vamos valorizar o roxo, né? E eu acho que valorizar o roxo nesse momento é principalmente valorizar o interesse da cidade em detrimento dos interesses pessoais, que são legítimos, mas que a gente não pode trabalhar como se fosse o mais importante. O mais importante agora, a cidade, assim, tem um ditado que diz que o diabo opera na divisão, né? Ou seja, tudo que a cidade não quer é que as suas forças políticas se dividam, porque a cidade vive um excelente momento, Então, por que a gente vai colocar tudo em risco? Colocar tudo a perder não faz sentido nenhum. É a grande pergunta a ser feita. Vamos deixar as vaidades de lado, as picuinhas de lado, o MDB abre mão da vice, se for necessário, para que esta união aconteça. Estou dizendo aqui em nome do MDB. O André Pérez pode falar melhor que eu, mas o André tem trabalhado muito para que isso aconteça também. Nós estamos trabalhando no bastidor, de novo, para ser um algodãozinho entre os cristais, porque está muito tensa. E o MDB não será ele o problema se as forças quiserem se unir. Não será. A gente retira, abre mão. Já conversei com os pré-candidatos a vice-prefeito que o partido tem, todos eles abriram mão do seu desejo em torno dessa unidade, dessa pacificação, para você ver o nível dos quadros que nós temos lá. O nível dos quadros. Todo mundo falou, não, João, se for para pacificar, o Kula falou, se for para pacificar, para todo mundo caminhar junto, eu abro mão. Pedroso falou, eu abro mão. Sleiman falou, eu abro mão. Taborda falou, eu abro mão. Então, assim, a Érica falou, eu abro mão para a gente poder fazer... E o Fábio Leite? O Fábio Leite também concorda. Entendeu? Só que o Fábio Leite gostaria de ser o candidato a prefeito, porque ele tem o apoio do prefeito Pardini, que eu reconheço que tem a prerrogativa da indicação do candidato. E o André? Você entendeu? O André Spadaro, eu acho que depois que eu levei essa ideia para ele, e quando eu levei a ideia dele vir ser vice, do MDB abrir mão, para ele compor com o Fábio Leite, a gente reunificar o grupo, a gente poder pacificar essas forças políticas. Quando eu disse para ele, é óbvio que no primeiro momento para ele foi inusitado, porque ele já está com uma pré-campanha na rua, ele já está trabalhando. Então eu também não esperava dele, Vanderlei, uma resposta imediata. Eu sei que agora ele vai pensar com a família, vai pensar com o grupo, vai medir as vantagens e as desvantagens, vai saber até onde ele pode agir, até onde dá para ele abrir mão dos compromissos que você assume quando candidato. Você, quando é candidato, como é o André Spadaro, ele foi candidato apoiado pelo presidente nacional do partido, pelo presidente estadual do partido, ele é o candidato do governador Tarcísio. Então ele não pode
depois de ter ido lá, falado com as pessoas, simplesmente abandonar essas pessoas e falar, virei vice aqui. Eu acho que agora, se existe essa possibilidade, provavelmente ele vai fazer essa conversa, ele vai ver se é possível voltar, e não é voltar atrás, porque eu acho, por exemplo, que se der certo do André Spadaro, seu vice, ele não está dando um passo para trás, ele está dando, em vez de dar 2 para frente, ele está dando 1. E, coincidentemente, Vanderlei, ele está quase, se der certo isso, vai ser mais ou menos a trajetória do pai dele, que antes de virar prefeito virou vice. Você percebe? Então, assim, não é um passo para trás virar vice, é um passo para frente, talvez não um grande passo de estar na posição que está e virar prefeito, mas ele pode muito bem, até de forma coincidente, a trajetória do pai dele, dar um passo para frente, porque é um passo para frente da situação como ele está, ele ser candidato a vice, porque daí praticamente seria, a disputa na cidade seria do Fábio com o Spadaro, contra a candidatura do PDT, que é a candidatura também legítima da Rosiello, você entendeu? Mas daí eu acho que fica muito mais fácil da gente poder trabalhar uma campanha com esse nível de tranquilidade que nós teríamos, porque estaria todo mundo junto. Levei isso para o Pardini, levei a ideia para o Pardini, coloquei para ele o que eu achava, levei para o Fábio Leite, e os dois, então, me autorizaram a seguir nesse caminho. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu estou me esforçando muito para que a gente possa, então, reunificar o grupo e trabalhar para que essa unidade aconteça. Talvez o timing, não sei se vai ser possível se encontrar esse entendimento. Como você mesmo disse, às vezes a campanha chegou os compromissos assumidos impedem de você redirecionar a rota. Cristiano Alves, a sua pergunta. Bom dia ao João, prazer em recebê-lo aqui nesta manhã, e a gente poder falar de política, os andamentos, que a política é o andamento do futuro da cidade, o que nós temos de projetos para melhorar a vida das pessoas, né? Isso que é importante, não é só a política. Mas quando o Paulinho esteve aqui, ele disse que foi uma mudança que aconteceu, né, do Paulinho sair. Primeiro o Spadaro, que se separou, vamos dizer assim, do grupo, porque ele achava que era realmente importante o seu nome estar à disposição da população como candidato a prefeito. Depois o Paulinho também foi realmente para o outro lado, né, junto com o Spadaro. E o Paulinho disse aqui que um dos trabalhos dele seria levar o João para apoiar a candidatura do Spadaro, né, que ele está no grupo, ele quer trazer o João. Isso tem possibilidade também, João, de acontecer, porque quando veio aqui o Dr. André da entrevista, o Aparício veio junto, e o Aparício sempre trabalhou na sua campanha, nas suas campanhas, né? Então a gente imaginou, será que o pessoal está todo junto aí, trabalhando uma campanha que lá na frente vai ter esse apoio? Então por isso que a minha pergunta, se há chance, né, disso acontecer ou não. A verdade, o movimento maior é esse que você colocou. O Cristiano, assim, até o Spadaro falou para mim, falou assim, João, será que teria espaço para o Fábio ser meu vice, né, e a gente inverter, eu vou como candidato a prefeito e o Fábio Leite candidato a vice? Eu falei, olha, nós precisamos consultar, porque eu não tenho essa prerrogativa o MDB hoje foi convidado para indicar o vice. Eu não posso negociar para o André Spadaro ser o candidato a prefeito. Essa conversa eu tenho que fazer com o Pardini e com o Fábio para saber se existe a possibilidade do Fábio ser vice. Eu acho mais difícil, porque eu concordo com o Pardini quando ele diz, puxa, eu gostaria de indicar o meu sucessor. Eu concordo com ele, mas eu também não fecho a porta, porque eu acho que essa tratativa, assim, se o Pardini, o Spadaro, o Fábio Leite entenderem que é melhor inverter, o Spadaro vai de candidato a prefeito e o Fábio vai de vice, o MDB, de novo, não será o problema. Não será o problema. O MDB, entendam isso, Cristiano, porque às vezes as pessoas acham que quem está criando dificuldade é o João e o MDB. O MDB é parte da solução, não é parte do problema. Ele é parte da solução. O MDB vai se comportar para achar uma solução para o impasse. Entendeu? Mas se você tiver que abrir mão, o MDB tiver que abrir mão da vice para unir a cidade, vocês vão abrir? Estou dizendo publicamente aqui que iremos abrir para o doutor André Spadaro. Para ele ser o candidato a vice, que eu acho que teria mais sentido, algo me diz que teria mais sentido, mas também não tenho nenhuma objeção, disse isso para o doutor André, se de repente numa composição com o Pardini e com o Fábio,
ele for o candidato a prefeito e a gente abre mão para o Fábio ser o vice, zero de problema. Nós somos parte da solução, nós não somos parte do problema, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto. Aí, o Aparício Cordeiro é meu amigo, só que o Aparício Cordeiro, a última campanha que ele coordenou para mim foi em 2012. 2022, ele não estava na minha campanha. Então, dizer que o fato do Aparício estar lá, tendo sido contratado, não sei que tipo de relação foi estabelecida lá, que eu tenho a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu já não estou mais disputando eleição, não tenho mais nada. Eu acho que isso é uma... Agora, não deixa de ser meu amigo, como eu tenho outros amigos que apoiam o Queco Spadaro. O doutor André Spadaro, eu conheço um monte de gente da minha relação que falou para mim, falou, João, eu vou apoiar o doutor André. O que eu vou fazer? Eu vou brigar com um amigo de 15, 20, 30 anos porque ele escolheu o doutor André Spadaro para ser candidato a prefeito de Botucatu? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. A minha opinião é diferente. Eu acho que o melhor nome, acho que a melhor proposta é seguir a orientação do Pardini. A minha opinião é que a melhor proposta hoje colocada é que a gente siga todo mundo junto sob a orientação do prefeito Pardini, que, na minha opinião, assim como eu tive, tem a prerrogativa de indicar o seu sucessor. Isso aconteceu comigo. E não foi fácil para mim. Quando eu escolhi o Pardini pessoalmente, foi uma escolha pessoal. E você acha que foi fácil? Não foi fácil. Foi muito criticado, né? Foi muito criticado. Lá no grupo, pessoas com aspirações, com desejos, o Carlinhos lembra disso, também queriam ser candidato a prefeito. E não foi fácil, mas eu tinha ali a liderança, Cristiano, tem o ônus e o bônus. Não tem só bônus ser líder. Muitas vezes o líder tem que dizer não. O líder tem que se posicionar e dizer, olha, é assim. Foi o que aconteceu comigo lá. E não foi fácil. Pra você ter uma ideia, o encaminhamento, o desdobramento da decisão que eu tomei de escolher o Pardini para ser candidato a prefeito do nosso grupo, me gerou uma série de dissabores. Ou não gerou? Vocês sabem muito bem disso. Mesmo assim, falei, cabe a mim a decisão, porque tem um impasse e eu tenho que decidir. E decidi pelo Pardini, apesar de todas as dificuldades e apesar de entender que os outros pré-candidatos naquela época, Curumim, Isaías Colino, Milton Bosco, Caco Colense, eram pessoas que estavam comigo no dia a dia e também tinham e reuniam predicados para serem candidatos. Mas eu costumo dizer o seguinte, isso é uma moto, só cabe dois. Você entendeu? Só cabe dois, é o prefeito e o vice. Quer dizer, você tem 4, 5 candidatos, não cabe todo mundo. Então, em algum momento, você tem que fazer as escolhas. Você entendeu? Então, é assim, com toda dificuldade, eu fiz a escolha, e uma escolha de caráter pessoal, você entendeu? Pelo Pardini. E um pouco isso é o meu senso de responsabilidade até hoje. Até hoje, porque como fui eu que escolhi, eu não posso agora jogar tudo para cima e dizer, você entendeu? Olha, isso está rompendo. Não, eu me sinto responsável por isso, porque isso começou comigo. Você percebe? Isso começou comigo lá atrás. Então eu não posso agora simplesmente dar um pinote, um cavalo de pau, salvo se a gente tiver algum motivo superveniente que está colocado, que não estava e que dê ensejo, né, a essa separação que não acho que deveria ser, que não acho que é a melhor alternativa. Se depender de nós, não haverá esta alternativa da gente romper, salvo se a ruptura for provocada pelo lado de lá, que eu acho que também não há disposição para isso. Então, se não há disposição dessa parte e lá não houver uma ruptura das palavras que foram empenhadas, do compromisso que for assumido, da manutenção dessa relação, não vejo sentido nenhum a gente caminhar em sentido oposto. Agora, o João está trazendo uma novidade de sexta-feira até o dia de hoje, né? Muita coisa aconteceu a ponto de se chegar nessa proposta inusitada, né? Que até então era tida como uma coisa absolutamente fora de propósito, você de repente ter uma chapa que uniria o Fábio Leite e o André Spadaro, né? Isso quer dizer então que se chegou numa situação de impasse para a indicação do vice a ponto de se trabalhar com essa possibilidade, João? Está difícil de chegar no entendimento para se ter esse nome? Não, eu acho que não, é que eu acho que há e pesa sobre o MDB hoje uma grande responsabilidade, você entendeu? A responsabilidade, se a gente indica o vice, porque nos foi feito um convite para isso, se a gente indica o vice, a gente talvez tenha esgotado a possibilidade de unir as forças políticas, né? Então, assim, se a gente pode abrir mão do vice,
se os nossos candidatos não abrissem mão, né, talvez a gente tivesse hoje que indicar o candidato e ponto final. Mas os nossos candidatos, nós fizemos essa reflexão, né, nós temos lá candidatos muito preparados e com condições de complementar a chapa do Fábio Leite. Eu acho que ali os candidatos do MDB, seja o Caco, seja a Érica, seja o Sleiman, seja o Paulinho, como estava colocado, seja o Cula, né? Essas pessoas, elas têm condição de somar, de complementar. E o Taborda? O Taborda eu acho mais complexo, porque assim, o Taborda chegou muito depois desses nomes, você entendeu? Então hoje há um sentimento lá que ficou muito claro na reunião de sexta-feira, de que é o seguinte: poxa, nós estamos aqui, já havia todo um trabalho para essas pessoas serem colocadas, os nomes dessas pessoas serem indicados, né? E agora deixa todo mundo que estava aqui trabalhando para isso de lado, porque foi filiado no último minuto o Rodrigo Taborda, que aliás, diga-se de passagem, é uma pessoa espetacular. Espetacular, não há nada que pese contra a pessoa. O problema ali é que, assim, pelo que eu percebi na sexta-feira, o Rodrigo chegou depois num movimento meio abrupto, você entendeu? Meio às pressas, porque estava ali para vencer o prazo de filiação, e essas pessoas acham que não é correto um movimento tão abrupto assim, em detrimento dos outros nomes que já vinham sendo trabalhados para fazer uma composição de chapa com o candidato do Pardini. Então, que agora foi escolhido o Fábio Leite, porque essa composição, quando foi feita, essa articulação para que nós caminhássemos juntos, e o PSD indicaria o candidato a prefeito, o MDB o candidato a vice, na época que isso se deu, o candidato ainda não era o Fábio Leite, você entende? Ainda poderia ser o Taborda ou o Fábio Leite, porque o Pardini veio a público e disse o quê? Eu tenho dois candidatos, o Taborda e o Rodrigo Taborda e o Fábio Leite. Aí caminhou para a escolha do Fábio Leite, o Pardini escolheu o Fábio Leite. E aí o Taborda veio para o MDB aos 45 do segundo tempo, muito provavelmente para disputar a vice. Só que o MDB já estava trabalhando com seus nomes para vice. Inclusive, um dos nomes colocados era o do próprio Paulinho, que falou aqui a semana passada. Então, assim, hoje, para o grupo, alguém que chegou muito depois ser o escolhido, para eles, eu percebi sexta-feira lá na reunião que nós fizemos, não é uma coisa que agrada o grupo. Então, eu acho que... E eu tenho que trabalhar, e estou trabalhando, Carlinhos, para tentar uma união das forças políticas da cidade, desse campo aqui político. Só que eu também tenho que trabalhar para pacificar dentro de casa. Para pacificar dentro de casa. Não faz sentido a gente trabalhar fora e estar com a casa implodida politicamente, porque ali eu não consegui reunir as condições necessárias para todo mundo caminhar junto. Então, hoje o MDB está numa posição que ele precisa, primeiro, arrumar a casa para que todo mundo caminhe junto, e aí a gente tem que deixar os desejos pessoais de lado, em torno de um projeto, para que a gente possa, unido, fazer parte da solução de pacificar e unir as forças políticas da cidade que trabalham nesse campo. João, a gente acompanha um pouco tudo isso, né, inclusive nos bastidores, e a entrevista que nós fizemos com o Paulinho aqui, me parece que ficou claro que o Paulinho ele tem um certo prestígio junto aos evangélicos. E ele chegou a dizer aqui que cerca de 40 pastores, foi isso, Carlinhos e Cristiano? Foi. 40 pastores foram até o Pardini, na prefeitura, e pedindo que ele pudesse ser o candidato, ou a prefeito, ou a vice-prefeito, enfim. Né? Eu até fiz algumas perguntas para ele, mais incisivas, porque o Paulo, ele ocupou na prefeitura esses anos todo um determinado espaço, uma pessoa que teve contato com o público, e ele se sente, como você mesmo diz, de maneira legítima, ser uma pessoa que aspire um cargo, seja vice-prefeito ou a prefeito. Ponto. Isso acabou não vingando, isso acabou não dando certo, e o Paulo foi para o outro lado. E por isso, talvez, seja aí a explicação para o Rodrigo Taborda estar aos 45 do segundo tempo se filiando ao PMDB, exatamente porque ele é evangélico. E é onde o Pardini tenta, desta maneira, tentar apaziguar uma situação com os evangélicos,
porque houve realmente divergências nesses pontos, como foi falado aqui, que 40 pastores, enfim, queriam que o Paulinho aqui fosse, etc. Tal. Todo o respeito pelo segmento evangélico, católico, etc. e tal, né? Aliás, ultimamente a gente vê muito isso, essa situação que em algum momento pode ser até chamada de normal, mas eu vejo um pouco diferente isso. Eu vejo que o evangélico devia estar mais preocupado com a igreja, com a palavra de Deus. Como eu tenho criticado muito aqui o Malafaia, né? Eu critico porque eu acho que não é o papel dele fazer o que ele faz. O papel dele é na igreja levar a palavra de Deus para os evangélicos, se é que ele é realmente evangélico. Então, eu vejo que chegamos no ponto, que chegamos exatamente por essa questão. Nós estamos discutindo aqui uma coisa para cá, para lá, para cá, para lá, mas o sério, o ponto principal dessa questão foi isso que aconteceu. Né? O Paulinho, num determinado momento, entendeu que era o candidato, fez todo um movimento, né, legítimo da parte dele, de poder ser o candidato e tal, e chegou num determinado momento que alguém, ou o Pardini, ou você, alguém falou para ele, olha, não é o seu momento agora, etc. Ele foi e ele disse aqui numa entrevista para a gente que depois que o Fábio Leite admitiu que ele poderia ser o vice, aí que ele foi para o outro lado, que ele falou que isso era mentira, que ele não poderia ser, e etc. Enfim, então a gente percebe que o ponto de discórdia de tudo isso, né, não é que seja o Paulinho, é um desejo de alguém que tem legítima situação de se candidatar a alguma coisa. Aí eu fico aqui pensando com os meus botões o seguinte, né? Pegando pelo lado do André Spadaro. Então o André Spadaro hoje é um candidato do governador. Ele é o candidato do Republicanos, não, partido dele, Republicanos, candidato do governador, Republicanos é ligado a um partido do PL, do Bolsonaro. Então eu não vejo como uma situação tão simples assim, Carlinhos, Cristiano e meus amigos, João, que seja tão fácil assim falar, não, ele vai ser o vice do Fábio Leite, né? Porque ele é um candidato do governador, não sei até que ponto. E o governador tem um lado aí que a gente sabe que, por fato do Pardini ser contra a privatização da Sabesp, usou a tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo para poder fazer essas colocações. Claro que o governador ele pode bater nas costas do Pardini, como bom político que está começando a vida dele política, e falar, não, Pardini, você é meu amigo, isso aquilo, mas no fundo, nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Então, essas divergências todas passam por tudo isso, né? Então, eu pergunto para você o seguinte, o que para o cidadão de Botucatu interessa? Interessa que o João Cury e o Pardini andem juntos. Porque eu quero que ele pegou um lado já. Ele já saiu do lado, ele já saiu do ninho. Agora, o Pardini e o João Cury, na minha modesta visão, tem capital político, tem um grande capital político para eleger, seja o Fábio Leite, seja o Taborda como vice, seja o Paulinho como vice, seja o Marcelo Slay como vice. Quer dizer, eu também não acho que isso tem que se passar pelo movimento evangélico, que tem que ser assim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo o seguinte, quem são as pessoas, quem foi o cara que elegeu o Pardini? O João Cury. O João Cury se elegeu pela maneira eficaz que ele tem de poder se comunicar, de falar, em 2008, que tinha 2%, 3% de intenção de votos. Você entendeu? Então, essa é uma questão que ela passa por vocês dois, pelo Pardini e pelo João Cury. Desculpa, mas ninguém mais. Não é evangélico, não é católico, ninguém mais. Eu vejo dessa forma, me perdoa a minha franqueza. Então, acho que vocês têm capital político suficiente para poder apaziguar uma situação. Se vocês conseguirem acertar que o Queco venha a ser o vice, perfeito. Eu não sei amanhã ou depois para vocês dois, candidato a deputado. Se ele também não vai ser. Então, tudo isso está a gente olha no horizonte e tem que verificar como é que essa coisa vai caminhar. Você fez uma reflexão sobre isso? Vanderlei, olha, assim, na política a gente também é difícil trabalhar com muita antecedência. Previsibilidade. Com muita previsibilidade, porque tem o calcanhar de Aquiles de todo político
chama-se vaidade. Todos têm. A diferença de um para o outro é o nível de controle que um tem da sua vaidade em relação ao outro. Todos têm. Então, a vaidade do político é sempre exacerbada, né? Que ela beira quase que a soberba, a arrogância, a prepotência. Então, e todos têm. Aí a diferença, se você olhar para um e para o outro, você fala, bom, esse aqui controla melhor do que o outro. Mas no final do dia, todos estão sujeitos, porque todos vivem com o ego lá em cima, né? Porque as pessoas falam, não, você é o melhor do mundo, você é isso, você vai ser aquilo, tal, tal, tal. Já aconteceu comigo, Vanderlei, entendeu? Então, assim, quando eu saí da prefeitura, as pessoas falam, você vai ser governador do estado, você vai ser isso, você é o melhor prefeito da história, nunca ter... E se você não tiver um autocontrole, um equilíbrio, até conhecimento de como a política é... E humildade, você né? acredita nisso, você acredita nisso. O cara acha que é Deus mesmo, entendeu? Então, assim, não é fácil. Agora, eu queria só dizer para você o seguinte, assim, fazer uma consideração aqui. Nós, quando você vai para uma eleição, você procura na cidade os segmentos que têm representação na cidade, né, que tem representação. De repente você vai falar, poxa vida, eu quero alguém que seja ligado aos metalúrgicos, porque a cidade de Botucatu tem um número de metalúrgicos importantes e pode ser um segmento importante para a minha candidatura, porque complementa a minha candidatura. Por exemplo, quando eu fui candidato a prefeito, eu gostaria muito de ter uma pessoa da Unesp como vice. Isso era uma coisa, era um desejo. Né? Eu preciso de alguém da Unesp, porque eu não tenho muita. E a Unesp em Botucatu, ela tem um peso político muito importante. Muito importante. Então, você ter alguém da universidade, né, isso te ajuda, porque me complementava na época. Ainda que fosse do PC do B. Me complementava na época. Então, assim, e o Caldas enxergou em mim alguém que o complementava também. E as forças políticas ali se complementaram. E, assim, o segmento evangélico, eu sou suspeito para falar. Eu sou católico, mas assim, quando eu fui prefeito, eles me estenderam a mão do primeiro até o último dia, Vanderlei. Assim, a gente tinha não sei quantas mil crianças fora de creche em Botucatu. E aí nós começamos a fazer um trabalho de chamar o terceiro setor para nos ajudar a colocar essas crianças dentro da creche. E você sabe quem foi que mais me ajudou? Foram as igrejas evangélicas através das suas associações e entidades sem fins lucrativos, né, sem caráter religioso, porque a própria Igreja Católica tem o seu braço assistencial, socioassistencial, que é a Caritas, né, que também me ajudou quando eu fui prefeito. E as igrejas evangélicas, não foi uma ou duas que assumiram creches em Botucatu, a meu pedido, para que a gente pudesse, então, diminuir, né, e praticamente zerar o número de crianças fora da creche naquela época. Você lembra disso? A gente tinha uma demanda lá em Rubião Júnior enorme. Quem me ajudou? O pastor Eduardo, aqui da Bíblica. Né? E vários outros, o Mineto, lá no Santa Elisa, a entidade ali ligada ao El Shaddai. Então, assim, eu tenho um nível de gratidão com o povo evangélico de Botucatu que é impagável. Né? É impagável o que eles fizeram para nos ajudar. Agora, e também nunca tive uma confusão, e sempre procurei estabelecer um limite, que é o limite republicano dessa relação. Você não pode confundir igreja, você entendeu, com o governo, senão nós vamos voltar lá a 200, 300 anos atrás, onde, né, o Papa era o líder do Estado. Você entendeu? E aí, acho que a gente já passou por isso. Agora é o seguinte, o segmento evangélico tem 30%, 35% da população em Botucatu que tem muita gente boa. Tem picareta? Pode até ser que tenha, mas picareta tem na política, na advocacia, tem na polícia, tem na universidade, tem picareta em todo lugar. Na própria Igreja Católica, a gente vê aí escândalos de padre aí, de pedofilia. Óbvio que também tem na Igreja Evangélica. Agora, a gente não pode generalizar. A grande maioria são pessoas de bem, né, e que já, quando foram chamadas lá no meu governo para ajudar nos desafios da cidade, se apresentaram prontamente, né, e assumiram responsabilidades que, assim, não sei nem se eu assumiria nas condições que estavam colocadas, e jamais disseram não para nós. O Paulinho,
não é só um líder da comunidade evangélica. O Paulinho é um líder político da cidade. O Paulinho, Vanderlei, ele tem um talento. Talento, é nato. O Paulinho é um bom político. O Paulinho do AP, ele é um bom político. Só que ele é uma figura controvertida, porque as pessoas que não conhecem o Paulinho não entendem muito o jeito dele. Porque o Paulinho, ele é preto no branco. Ele vai lá e ele fala a opinião dele. Ele fez isso aqui. Eu trabalhei com o Paulinho, o Carlinhos trabalhou com o Paulinho. Você não pensa que qualquer meia dúzia de palavra carinhosa, o Paulinho vai deixar de falar o que ele acredita porque você falou meia dúzia de palavra carinhosa para ele. Ele é um cara de posição. E a gente cada vez mais precisa de gente na política que tenha posição. Ninguém aguenta biruta de aeroporto, que muda conforme o vento. Entendeu? Não, o Paulinho é um cara de posição. E ele colocou a posição dele desde o início. O Paulinho tinha um convite, inclusive, feito para ir ser vice lá. Porque ele sempre teve discordâncias com o Fábio Leite na condução ali de algumas decisões que precisavam ser tomadas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista... E eu não estou dizendo que ele estava certo ou estava errado, mas ele entendia que... Tanto que ele era um defensor da candidatura do Rodrigo Taborda. Ele falava, olha, não é uma questão... Mas assim, eu não acho que o Fábio deveria ser um candidato. Na medida que o Fábio é o candidato, o Paulinho vai ficando numa posição mais espremida. E a gente trabalha para unir os dois. Para unir os dois. E vamos deixar claro o seguinte, absolutamente nada contra o evangélico, pelo amor de Deus. Eu sei disso. Até não estou dizendo que você falou da isso. Família que era evangélico. Eu estou dizendo o seguinte, que esse pessoal, eles têm raciocínio suficiente para separar o joio do trigo. Sim, eu acho que é isso que a gente tem que falar aqui, exatamente por isso. Mas que nós chegamos nesse ponto, que chegamos exatamente por essa questão. Eu, como radialista, como jornalista, tenho que apontar o dedo onde está acontecendo no cerne da questão. Eu não vou enrolar, assim como o Paulinho. Está acontecendo isso porque o Paulo, evidentemente, tomou essas medidas porque ele entendia que deveria ser, e de forma legítima, ser um candidato. Mas o Paulinho é ligado a um partido, ele é afiliado a um partido que é o MDB, né, que ainda, em tese, caminha junto com o grupo do Pardini, que é o grupo oposto ao do André Spadaro. Como é que fica a situação dele partidariamente? Mas é assim, Carlinhos, eu preciso ser honesto aqui com vocês. Assim, o Paulinho veio para o MDB numa construção junto com o Pardini. Não foi uma construção... o Paulinho veio para o MDB... Junto. O Pardini virou para mim e falou assim, João, se o candidato for o Fábio, porque o Pardini sabia das diferenças de opinião em alguns temas que o Paulinho tinha com o Fábio, e com o Fábio com o Paulinho. São diferenças de visão de mundo, de opinião, tudo certo. Quando o Caldas foi ser meu vice, não faltava diferença de opinião. O que nós fizemos? Deixamos de lado as opiniões que nós divergíamos para enaltecer as opiniões que nós concordávamos, quando eu e o Caldas nos unimos. Ou não? Foi exatamente isso. Ele tinha, em alguns pontos, uma opinião sobre visão de mundo, a visão de mundo dele, e a gente tinha a nossa. E a gente falou, ok, só que vamos procurar o que nos une, Caldas. E o Caldas falou, João, vamos procurar o que nos aproxima. E caminhamos junto. O Caldas não virou meu vice, nem eu comendo na casa dele, nem ele comendo na minha. E sabe como a gente terminou a nossa relação? Eu, padrinho de crisma do filho dele, e ele frequentando minha casa e eu frequentando a casa dele. Por quê? Porque nós colocamos sempre com lealdade, né, o interesse público acima de tudo. Hoje é meu irmão, o Caldas, coisa que não era quando a gente dobrou, quando a gente lá em 2008 resolveu fazer a parceria. Depois, com o tempo, a gente viu que a gente tinha muito mais coisas convergentes do que divergentes. E procuramos a todo instante valorizar isso durante os 8 anos que nós governamos Botucatu. É essa maturidade que a gente tem que esperar da classe política. Você entendeu? Não dá para a gente ficar com rame-rame, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem um povo aqui que espera dos governantes que eles tenham juízo, maturidade, responsabilidade, senso de consequência para tocar essa cidade e cuidar dessa cidade. Não dá para ficar colocando só o interesse pessoal, o desejo pessoal acima das coisas. Então, assim, é com esse senso que eu estou trabalhando, de falar para as pessoas, olha, vamos unir, para de bobagem, isso é depois, isso não é agora, tal. Então, quando o Paulinho vem para cá, se não tiver alguma, se o MDB caminhar junto com o Fábio Leite, tendo um palanque lá, MDB, Fábio Leite, Pardini, João Cury, e o Paulinho, como filiado do MDB, sendo coordenador da campanha do adversário, eu acho que fica um negócio meio desconjuntado. O MDB vai estar com o pé nas duas canoas,
Não. Né? Você abre um precedente perigoso, porque se a pessoa que está no partido não é atendido, fala, então o meu interesse não foi atendido, vou lá para o adversário, não acontece nada. Mas, e eu não sou contra o que o Paulinho está fazendo, mas vejo que se vai estar do outro lado, então não pode estar no partido, porque fica uma coisa meio desajustada, João. É assim, Carlinhos, deixa eu te falar, porque acho que não sei se eu deveria entrar nesse assunto, mas o Paulinho veio para o MDB, né, e me foi pedido para trazer o Paulinho para perto, porque poderia ser o Fábio escolhido, e falou, João, você sabe que a gente não pode perder o Paulinho, e se for o Fábio, a chance da gente perder o Paulinho é muito grande, porque o Paulinho pode inclusive ser o vice lá do Spadaro, dependendo da escolha que for feita aqui, porque se for o Fábio, o Paulinho já havia dito e foi honesto em dizer, falou, olha, se for o Fábio eu não posso caminhar junto, porque eu tenho opiniões divergentes do Fábio, né? Então você precisa trazer o Paulinho. E eu trouxe o Paulinho. E aí, uma das formas, inclusive, que a gente viu para equilibrar essas opiniões é o seguinte, eu fui entender as opiniões dos dois, do Fábio e do Paulinho, e vi que as opiniões, embora fossem divergentes, elas não eram insuperáveis. Insuperáveis, ou seja, com um pouquinho de boa vontade de ambas as partes, talvez a gente conseguisse um entendimento. E eu comecei a trabalhar nesse sentido. E aí surgiu a possibilidade de fazer uma composição de chapa entre o Paulinho e o Fábio Leite. Sim. E eu consultei, através de 2 amigos, o Fábio se ele aceitaria o Paulinho de vice. Entendeu? E o Fábio disse que aceitava. E aí foi feito o convite, então, para o Paulinho vir para o MDB para ser o vice. Né? Mas sempre consultando o candidato a prefeito, porque eu ouvi aqui o Pardinho dizer que quem iria escolher o vice era o candidato a prefeito. Então eu falei, não adianta eu negociar isso com outra pessoa, buscar essa pacificação, esse entendimento, se o candidato a prefeito falar que não. E aí ouvimos o candidato a prefeito que disse que aceitava. Você entendeu? E ao dizer que aceitava, o Paulinho vice e deixa, portanto, a possibilidade de ser vice do outro lado com um convite feito. Olha a minha responsabilidade, Carlinhos. Paulinho tinha um convite lá, a gente tira de lá para vir para cá, o candidato a prefeito aceita ele de vice, você entendeu? E depois isso não acontece mais, porque mudou de opinião. Ok, mudou de opinião. Tem um ditado que diz que só louco não muda de opinião. Mudou de opinião, só que depois, quando ele muda de opinião, o Paulinho ficou travado aqui, porque já tinha passado o prazo da legislação eleitoral de filiação e o Paulinho fica travado no MDB. Você entendeu? E eu fiquei muito chateado e desconfortável com isso. Porque se eu soubesse que o Fábio não aceitaria o Paulinho de vice, eu não tinha trazido o Paulinho, liberava o Paulinho para ser vice lá. Claro. Liberava o Paulinho para ser vice lá. Você entendeu? Então, no final do dia, parece que nós alarmamos uma arapuca para o Paulinho. Você entendeu? Traz o Paulinho para cá, o Paulinho aceita ser vice, supera todas as divergências em nome da unidade do grupo, diga-se de passagem, foi grande porque superou todas as dificuldades em nome da unidade, vem para cá para ser vice, o Fábio é consultado se aceita, diz que aceita, então o Paulinho vem e fica no MDB. Passa o prazo eleitoral, aí o Fábio fez uma outra reflexão que disse que não dava mais para ser o Paulinho, e agora o Paulinho não pode voltar para lá para ser vice lá, porque travou a janela já da filiação partidária. Não é correto, você entendeu? Então, eu também entendo as motivações do Paulinho. Por quê? Porque ele diz com razão, meu Deus do céu, se não era para eu ser vice aqui, por que vocês não me liberaram? Eu ia seguir minha vida, eu ia seguir outro caminho, que é legítimo. Se ele não está de acordo e está achando que é insuperável, claro, as dificuldades aqui. Agora, não traz o rapaz, diz que pode ser, passa o prazo, não pode ser mais, não aceita mais. Eu acho que foi um erro. Onde está o homem, está o erro. Onde está o homem, está o erro. Todos nós erramos. Foi um erro que aconteceu. Agora, a gente vai ficar se chicoteando, né, e falando ao erro, ou nós vamos compreender que foi um erro e vamos tentar consertar, vamos ver o que a gente faz, sem prejuízo do sentimento que eu concordo com o Paulinho de ter sido ludibriado, enganado e tal, e não por mim, porque eu jamais queria que isso tivesse acontecido. Você entendeu? Eu trabalhei para a vinda do Paulinho, para esse entendimento acontecer, para pacificar o grupo. Como estou trabalhando agora para ver se a gente consegue, num algo maior, né, pacificar de novo. Pode ser que a gente consiga, que eu consiga, pode ser que não. Mas, de novo, eu vou tentar até o último minuto ver se a gente constrói essa unidade. Muito bem, e isso que o João Cury acaba de falar para a gente é o seguinte,
possível um plano, chamado plano B, posso assim colocar, colocando ou convidando, até foi feito convite pelo João Cury ao Dr. André Spadaro para sair como vice do candidato a prefeito Fábio Leite. Isso ainda é algo que tem muita discussão pela frente, né, João? Tem muita conversa pela frente ainda, né, João? Mas é fácil parar de chover lá no Rio Grande do Sul. Talvez seja. Bom, e, aliás, eu quero cumprimentar aqui o povo de Botucatu, né, o próprio prefeito Pardini e todas as forças políticas, e vocês aqui, Vanderlei, têm feito esse trabalho pela capacidade de mobilização do nosso povo na ajuda dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Não sei se você sabe, eu sou filho de gaúcha, né? E eu tenho primas, tias, primos lá no Rio Grande do Sul. A situação é dramática mesmo, é dramática. Agora, essa semana, volta a chover com a mesma intensidade, então eu acho que a gente tem que continuar essa grande mobilização de apoio, de ajuda e de oração também, porque a gente vive um momento ali, isso vai afetar a economia do país inteiro. Além da tragédia humanitária que nós estamos vivenciando lá, você pode ter certeza que isso vai afetar a economia do Brasil inteiro com um problema sério, viu, Vanderlei? O Rio Grande do Sul, assim como o Centro-Oeste, é um estado que coloca comida na mesa das pessoas. Então a gente pode ter uma inflação dos alimentos aí, dada essa tragédia ambiental que nós estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul. Então é um momento mesmo de união de esforços e de união da classe política para que a gente possa mitigar os prejuízos que o povo gaúcho vem sofrendo. Eu até li uma matéria que o pessoal do Rio Grande do Sul já tinha colhido arroz, já tinha abastecido, né, os celeiros, enfim, mas o governo pretende importar milhões de toneladas de arroz, que por isso a gente não sabe, do Uruguai, de outros países aí da região, da Argentina, da América do Sul, para poder ter aí um estoque regulatório para não deixar subir muito o preço das coisas aí, né? Mas frango, a carne suína, isso vamos sentir, porque isso realmente afetou e muito lá essas criações lá no Rio Grande do Sul. É muito fora a tragédia humanitária fora mesmo, né? Quer dizer, as pessoas perderam casa, perderam seus pertences, perderam vidas. Perderam vidas, né? Então, assim, João, mas de coração, eu desejo que vocês consigam chegar a um denominador comum, pensando sempre na cidade, pensando sempre em projetos, como sempre foi, né? Como sempre foi. E a gente, na realidade, João, eu queria aqui, mais uma vez, recapitular um pouco, Carlinhos, eu acho que é muito interessante isso, porque o João estava na rádio lá atrás, acho que foi em 2014, 2015, né? Lá nos corredores da rádio, conversando sobre o Hospital do Bairro. Vamos desapropriar aquele hospital, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Lembra disso, né, João? E aí a desapropriação veio e depois bolamos aquele abraço no hospital e o Pardini agora está lá colocando o gabinete dele no hospital. Ele acredita que até o final do ano esse hospital vai ser entregue para a população. Então, em torno desses projetos, dessas ideias, que acho que tudo tem que caminhar, né? Porque vocês vão entregar para a população de Botucatu um novo hospital, um novo equipamento de saúde que vai salvar muitas vidas, né? Então, acho que a missão política ela é nobre quando ela tem projeto, quando ela se preocupa com os problemas da população, que enxerga, né, e que vai atrás de uma solução ao problema. Assim como foi o Hospital de Drogas, assim como foi o Hospital Estadual e tantas outras coisas que vocês conseguiram aí ao longo desses últimos anos. E é por isso mesmo que a população de Botucatu tem esse respeito, esse carinho, tanto por você como pelo Pardini, pelo grupo de vereadores, pelo grupo que está governando a cidade, exatamente por isso, né? Exatamente pela maneira como Botucatu cresceu, desenvolveu, e o que é mais importante em tudo isso, a gente não ouve falar em corrupção, Carlinhos, né? A gente não ouve falar nada errado. Isso é fantástico, João, diferente de outras cidades por aí, que a gente vê tantas coisas erradas. E, claro, né, também culminando com esse espírito solidário, você falou da questão das doações. Aqui eu mando um abraço especial ao Geraldinho, né, da transportadora Frente. 15 carretas vão para lá. 15. Esse cara é um ser humano maravilhoso, ímpar, né? Maravilhoso, né? E você não sabe
o que ele se esforça para também unir a classe política de Botucatu. Eu sei. É uma coisa impressionante. Geraldinho é diferente. Ele é uma pessoa diferente. Eu fico impressionado. Eu passei na catedral ontem, né, vi as carretas ali, eu falei, sorte que a gente tem empresários, como também tem empresários, sorte que a gente tem um empresário como o Geraldinho e outros tantos que estão ajudando nessa missão aí até o Rio Grande do Sul. João, agradecer você pela sua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Boa sorte aí nessa tarefa hercúlea. Vamos lá. Rapadura é doce, mas não é mole, Vanderlei. E, João, só para saber, o Mourão vai ser candidato mesmo lá na Praia Grande? Vai ser candidato. Vai ele ser? Me ligou, disse que vai ser candidato. Eu até brinquei com ele, falei, Mourão, tô achando que eu vou até transferir o título para Praia Grande, aí meu, da Raquel, para não ter, assim, para a gente fazer de tudo para você ganhar a eleição. Mas eu acho que ele é candidato, ele é candidato e com uma grande chance. Saiu uma pesquisa agora lá, ele está com, se eu não me engano, 58%. Praia Grande é uma cidade que tem segundo turno, né? Então, se ele mantiver com 58%, ainda corre o risco, espero, né? No primeiro turno. A gente torce muito por isso, para que ele se eleja no primeiro turno. Para os mais desavisados, né? O Mourão já foi prefeito da Praia Grande, hoje deputado federal, e ele vencendo a eleição para prefeito, sendo candidato mesmo e vencendo a eleição para prefeito, ele assume então a prefeitura e tem que abrir mão do mandato dele de deputado federal. E quem assume é esse rapaz que está aqui com a gente hoje. Que vos fala. O João Cury, né? É o que tem para hoje, né, Carlinhos? João, obrigado. Obrigado você, Vanderlei, Carlinhos, pelo convite, Cristiano, Cezinha. Obrigado também à população, que eu sei que a população, com razão, viu, assim, deve ouvir tudo isso que a gente está falando, falar, pelo amor de Deus. Mas ela se interessa, viu? Eu acho que ela se interessa, mas muito. Eu acho que ela se interessa, mas eu acho que ela torce para que todo mundo esteja junto, todo mundo deixe as vaidades de lado e caminhe no mesmo sentido. Até porque, Vanderlei, eu aprendi que em política, quando você está todo mundo remando para o mesmo lado, já é difícil. Quando cada um resolve remar para o seu lado, olhando para o seu umbigo, é praticamente impossível a gente ajudar a melhorar a vida das pessoas, que no final do dia é para isso que nós estamos aqui, né? Para fazer da política um grande instrumento de transformação da vida das pessoas. E a política se não o maior, um dos maiores instrumentos de transformação. Eu disse isso na reunião de sexta-feira. Eu tenho ficado muito triste quando eu vejo pessoas menosprezando a política, falando mal da política, porque eu acho que presta um desserviço ao país. A política não é maldita, a política é bendita. A política feita com princípios, com valores, ela é capaz, sim, a compra do hospital. A gente quase perdeu o hospital do bairro, quase perdeu, não ia ter nem hospital para reformar, né? Porque a gente ia perder esse hospital. Aquilo é um ato político. Aquilo foi um ato político, uma ação política, que a rádio se envolveu, prefeitura, comunidade. E se a política é capaz de não deixar perder um hospital, né, ela não pode ser maldita. Se a política é capaz de construir um hospital novo para quem é dependente de álcool e droga, como nós construímos, ela não é maldita. Não, agora, o que faz a política maldita? Né? Os homens. Né? Não é a política que se autopolui, não é o ambiente que se autopolui. Quem polui o ambiente? Os homens. Quem polui a política? Os homens. Você entendeu? Nas nossas imperfeições, nas nossas vaidades, nas nossas dificuldades. É o homem que polui o ambiente, não o ambiente que se autopolui. A política também. Então, eu acredito muito na política, na boa política, enquanto uma ciência das relações humanas. Portanto, não é uma ciência exata. Não, política jamais será uma ciência exata. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Né? Porque as pessoas têm uma visão cartesiana, né? E acham que a política tem que ser uma ciência exata. E não é. Por isso que tem gente que sofre. E aí, as pessoas, em vez de tentar melhorar a política, como é que a gente melhora a política? Melhorando o homem. É assim que a gente melhora a política. Quando você investe no homem, você automaticamente melhora o meio ambiente, você melhora a política, você melhora as relações humanas. Então, eu acredito muito que nós temos que defender essas ideias, você entendeu? Porque isso ajuda, inclusive, pedagogicamente a entender a importância do momento que nós temos aí, que se avizinha, que é de eleger os nossos representantes em outubro, para que a gente continue nesse ciclo virtuoso de desenvolvimento que a cidade vem experimentando. Então, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, em que pese a maior dificuldade que muitas vezes é falar de algum assunto, eu jamais
pela relação e o respeito que eu tenho por você, Vanderlei, pelo Carlinhos, pelo Cristiano, pelo Cezinho, pela Rádio Municipalista, jamais vou deixar de vir para fazer o que eu fiz aqui hoje, para falar o que eu falei e principalmente para defender, né, essa convicção que eu tenho que o melhor de nós sozinho é pior que todos nós juntos. E eu quero aqui relembrar uma figura da política botucatuense que foi, realmente, ela teve uma passagem curta pela política, mas foi muito exemplar. Saudosa memória, a professora Vanderli Pisigatti Marques. Ela dizia, ela me ensinou isso. Ela me ensinou há mais de 40 anos atrás. Ela falou, Vanderlei, a gente, político, a gente sabe que tem os políticos e políticos. O que a gente não pode é colocar todo mundo na mesma salada, né? Não é todo mundo farinha do mesmo saco, foi o que ela falou para mim. Então você tem um político que está bem intencionado e você tem aquele que está mal intencionado. E era uma pessoa de uma personalidade muito forte, uma pessoa, né, com um espírito público maravilhoso, e que disputou uma eleição para prefeita lá em 1982, junto com o Jamil Cury, né? E que nós temos aí nos nossos arquivos até hoje, um debate, o primeiro debate que nós fizemos no rádio em Botucatu, com Jamil Cury, com Plínio Paganini, com Vanderli Pisigatti Marques, ele era do PT, o engenheiro, como é que era o nome dele? Laíque Irineia, né? Um timaço, né? de gente da política de Botucatu, lá em 1982. Um debate aqui no Centro Brasil Itália. E a Vanderli, ela ensinou exatamente isso. Nós não podemos achar que todo mundo é farinha do mesmo saco. E é verdade. Nós temos que pensar, sempre separar uma coisa da outra, o joio do trigo. Obrigado, João Cury. Um abraço para você. Obrigado ao Carlinhos, obrigado ao Cristiano. Até amanhã. Estamos encerrando o programa. Até amanhã, Vanderlei. Um abração. Que Deus abençoe todos vocês e toda a nossa cidade.